Igreja vitoriosa, alegria estarmos aqui nesta noite e agradecemos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede, ao pastor Fábio que nos dá essa abertura de estarmos ministrando a palavra de Deus neste dia. Eu, hoje acompanhado da minha digníssima esposa, também estamos com o nosso filho caçula Miguel. Não vieram todos por dois motivos. A família é muito grande, não cabe todo mundo no carro. São 4 filhos abençoados e os 3 mais velhos estão já aí em rota de trabalho e serviço e não puderam tirar licença. Se Deus permitir, no mês de março estaremos comemorando 60 anos da Decim Brasília. Aí sim, queremos descer com a grande caravana, que quando a gente sai para viajar, a família é grande, é uma grande caravana. É bênção de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. É um texto muito conhecido e nós estaremos fazendo a leitura desse texto do versículo 1 até o versículo 11, e diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus começou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você pode dizer estas mesmas palavras? Fale assim: e os seus discípulos creram nele. Você pode tomar o seu assento neste momento, por favor. Amada igreja, esse texto ele é muito marcante porque ele evidencia o início do ministério de Jesus Cristo. Por mais que nós vejamos no texto a resposta que ele dá à sua mãe: não é chegado a minha hora. Ali foi criada uma grande oportunidade de manifestação do poder de Deus em um momento muito importante, que é o momento de um casamento, momento de alegria, momento de expectativa, de planos, momento onde pessoas, quando se dão ao casamento, elas vão ali pensar uma trajetória crescente, vitoriosa,
sabendo que vão passar por momentos difíceis, mas geralmente quando estamos nos preparando para casar, nós queremos pensar só em coisas boas. É assim ou não é? Quem quer pensar em coisas ruins quando está preparando para casar? Nós começamos ali a criar os nossos projetos junto à pessoa que nós escolhemos, que amamos, para estarmos nos unindo e vivendo esse grande ministério, que é chamado ministério de uma só carne, onde a mulher tem a responsabilidade da submissão nesse ministério junto ao marido. Nós projetamos junto a essa pessoa termos filhos, termos uma família abençoada, onde os filhos venham crescer e ter ali um bom ensinamento, e venham receber ensinamentos éticos, morais, principalmente baseado na palavra de Deus, aonde também teremos a responsabilidade de ensinar não somente com palavras, mas principalmente com atitudes, com testemunho. E com isso, nós idealizamos uma vida vitoriosa e abençoada. Mas a palavra de Deus diz que se Deus não edificar a casa, como fala o salmista no Salmo 127, em vão trabalham os que a edificam. Então é importante nós já aprendermos neste texto que o convidado especial não pode faltar nos nossos projetos. O convidado mais especial, ele precisa estar presente. Às vezes nós ficamos tão empolgados em realizarmos, em fazermos, e esquecemos que devemos ser, esquecemos que devemos ter aquele que de fato vai nos levar em uma trajetória vitoriosa, mesmo em dias de crise. Então a tempestade, ela vai vir para todos, isso é fato. Nós vamos ver também nos evangelhos o ensinamento através da parábola que fala sobre a casa que é edificada sobre a rocha. Então, se nós estamos preparando um projeto de vida, de um casamento, num contexto familiar, de estudos, de concurso, de ser um grande empreendedor, precisamos sempre ter em mente que nós necessitamos do edificador nas nossas vidas. E que nós precisamos também de quê, pastor? Precisamos de alicerce. E o alicerce não pode ser de qualquer maneira. Geralmente nós queremos buscar o caminho mais fácil na caminhada da vida. Geralmente não queremos ter tanto trabalho. Se eu posso ter algo de forma mais fácil e rápida, qual o caminho que eu vou escolher? O caminho mais curto. Mas nem sempre o caminho que parece ser bom aos nossos olhos será um caminho vitorioso. A palavra de Deus diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem ser caminhos bons, mas que ao final será o quê? Caminhos de perdição. Então nós precisamos ter um edificador e precisamos ter um alicerce, e esse alicerce vai nos custar. É um alicerce que vai nos dar trabalho, porque é sobre a rocha. Edificar sobre a rocha vai exigir mais de nós, vai levar um tempo, e é o tempo do discipulado, é o tempo do aprendizado com Cristo, e nesse aprendizado terão lágrimas, nesse aprendizado terá suor, nesse aprendizado chegarão notícias ruins, nesse aprendizado terão perdas, mas que serão ganhos com Cristo. Infelizmente, nem todos querem edificar sobre a rocha. Queremos o caminho mais fácil, mas fato é que o dia mau chega para todos, a tempestade chega para todos. Existe a diferença daqueles que vão edificar sobre a rocha e dos que vão edificar sobre a areia. Pastor, eu consegui facinho, foi rapidinho. Mas Jesus estava nesse projeto?
Qual posição que Ele ocupa nas nossas vidas? Ele de fato está em primazia. Ele de fato é o convidado especial. Ou eu só lembro dele nos momentos de crise. Bem que Jesus ajudou pessoas em momentos de crise, em momentos que de fato essas pessoas precisavam de ajuda, e talvez se não estivessem passando por esses momentos, não fariam todo o esforço para chegar até Jesus. Será que aquela mulher com fluxo de sangue, se ela não tivesse tido esta doença, ela teria feito todo aquele esforço, porque ela tinha condições financeiras, mas teve que gastar tudo com remédio? Infelizmente, numa sociedade consumista, materialista, as pessoas estão deixando de ter Deus em primeiro lugar, e Mamon está sendo o seu Deus. Os prazeres da vida, a satisfação do nosso ego, alimentando a concupiscência da carne, está vindo em primeiro lugar. Mas Ele é misericordioso, e mesmo que não seja o tempo, como Ele falou aqui, não é chegada a minha hora, a misericórdia dEle é grande. E o foco de Jesus Cristo é estabelecer o ministério glorioso dEle nas nossas vidas. E para isso Ele vai realizar milagres. Mas para vivermos milagres, é necessário alguns passos. Quem quer viver milagres em suas vidas? É preciso saber se estamos dispostos a dar esses passos. Eu quero viver o novo de Deus. Ano de 2026 começou. E meu casamento, vai estar de vento em popa. Pastor Manuel, 2025 não estava muito bem não, sabe? A dificuldade financeira bateu na porta lá de casa. E eu vou confessar para ti, quase que o casamento vai para o beleléu. Quem é que já presenciou fatos assim, mesmo que não seja no seu casamento, em que a crise financeira acabou com um casamento, uma quebra de aliança, trouxe crise no contexto familiar, e após virarmos o ano, nós começamos a declarar, mas declaramos com respaldo aonde? Apenas num pensamento positivista? Apenas dentro de uma mentalidade que eu vou trabalhar uma autoajuda na minha mente, esse ano vai ser bênção, e nós vamos crescer, e vamos, meu amor, eu estou sentindo que esse ano vai descer do céu, as janelas estão escancaradas. Mas aí nós aprendemos aqui um princípio: estamos dispostos a obedecer? O quanto nós estamos dispostos a sermos fiel? A palavra diz, ser fiel até quando? Até o primeiro trimestre do ano? Até a metade do ano? Diga assim, ser fiel em todo tempo. Porque a palavra diz, ser fiel até a morte. E quando nós olhamos para essas palavras, e para esse contexto que nós lemos, nós vamos ver que o período de crise chegou do nada no meio de uma festa. Imagina, você está vivendo um momento bom de bonança. Talvez Jesus não fosse o principal convidado daquela festa, mas ele estava lá. E a mãe dele também estava, e sabia que quem estava ali presente, seu filho, tinha um poder sobrenatural. Talvez nós estamos envoltos nas festas da vida, e Jesus Cristo não está sendo o principal, a gente até convida ele, mas ele está ali, é só mais um convidado. Sabe aquele convidado que a gente cumpre só para poder, não falar mal da gente? Já viu isso acontecer? Numa relação de festa de casamento,
O noivo senta com a noiva e vamos ver quem nós vamos convidar. E convidaria parente e falando, ó, melhor convidar isso aqui porque a língua é grande. E aí chama. E esse aqui não é. Ó, esse aqui, ó, esse nós não podemos deixar de convidar. Por quê? Porque inclusive vamos chamar para ser padrinho. Vai nos dar um presente muito bom. É aquele convite por interesse. Ainda bem que Jesus não é interesseiro. Ele não faz barganha. E Ele olha para a sua dor, para a sua aflição. E Ele olha com um olhar de misericórdia, mesmo sendo nós falhos, limitados. E nessa festa, aonde tinha alegria, chegou o dia da crise. Diga assim: a crise chegou. E agora? O dia mau pode chegar em sua vida. Mas se Jesus, como convidado da sua caminhada, for colocado em primazia e você obedecer a sua palavra, Ele vai fazer essa história mudar. Aquilo que representava vergonha, aquilo que representa vergonha no meio da sua caminhada, onde as pessoas vão apontar, está vendo? Bem feito. Quis se aparecer, fazer uma festa pomposa, e não cumpriu o princípio da edificação da torre. Está servindo de escárnio, como a palavra fala: antes de edificar uma torre, faça cálculos, para que você não venha parar no meio do caminho, e as pessoas apontem para você, você começa e não termina. Vão ter pessoas que vão fazer esse movimento, vão fazer apontamentos para a sua vida. Talvez você possa estar passando momentos de humilhação, momentos onde as pessoas estão te apontando e te subjugando. Mas o convidado da festa, ele se coloca à disposição, à medida que você obedece a sua palavra, para trazer alegria novamente, em transformar aquilo que é vergonha, agora em honra, para a glória do nome dele na sua vida. Mas o primeiro passo é: eu preciso obedecer. Eu preciso fazer o que Ele está mandando. Tem tantas coisas que Jesus nos manda. Se fôssemos enumerar esta noite, iríamos virar a madrugada. Quer ver algo que Ele nos manda fazer? Ele nos manda perdoar. Sabe aquela pessoa imperdoável dos nossos relacionamentos? Sabe aquela pessoa que te feriu? Então você quer ter alegria na sua caminhada? Você quer que Ele transforme a água em vinho, porque o vinho da alegria se foi? Pastor, eu quero. E eu declarei já hoje que eu quero obedecer. Você de fato quer obedecer? Eu não sei se é a situação de todos que estão aqui hoje, mas talvez tenha alguém aqui nesta noite que está ferido. E as piores feridas não são aquelas que vêm de fora, de pessoas estranhas. Paulo toma pedradas no seu ministério, mas as piores marcas são feitas por aqueles que estão próximos de nós. As piores marcas são feitas para aqueles que fazem declarações, juras de amor e de fidelidade. Daqueles que vão falar: mesmo que todos te neguem, eu estarei contigo. Foi por isso que Jesus falou para ele qual era o parâmetro do perdão. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7.
Se você que está hoje ferido aqui, puder trazer à mente essa pessoa que lhe feriu, e você de fato ainda não liberou perdão, eu quero liberar uma palavra para ti aqui nesta noite. Você vai obedecer se quiser, mas enquanto você não perdoar, a alegria do renovo do Espírito Santo não vai vir sobre a sua vida. Mas se você decidir perdoar nesta noite, o Espírito Santo está aqui presente, ele vem com bálsamo sobre essa ferida, aonde não vai gerar mais dor, ele sara, ele cura. Então, se eu devo fazer tudo o que ele manda, para que o milagre aconteça, eu preciso perdoar. Se eu preciso fazer tudo o que ele manda, para que o milagre aconteça, eu preciso amar incondicionalmente. É o amor ágape, o amor sacrificial. E era muito importante isso na vida deste casal, que prevalecesse o exemplo do sentimento e do amor de Cristo. O que Paulo vai falar em Efésios? Vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. E como é que ele amou a igreja? Ele amou dando a sua própria vida. O que nós mais temos hoje é amor de conveniência. É um amor pautado não no sacrifício, mas no prazer. Já viram isso? Pessoas que amam por prazer. Às vezes a gente até usa esta palavra em situações que não deveriam. Por exemplo, nós somos convidados para um grande almoço, um churrasco lá na casa do pastor Fábio, com aquela picanha abençoada. Já vai recebendo aí, viu? O pastor Fábio vai cumprir essa... É de Deus, ele também recebeu ali. Cada um levando um quilinho. Aí o prazer já começa a não ficar tão grande. Mas se eu sou convidado para um banquete, e aí tem aquela comida que aí eu falo como? Eu amo essa comida. E por que eu digo que eu amo? Porque me dá prazer. Porque alimenta um dos meus sentidos. Eu coloco aquela comida deliciosa em meus lábios, minha boca, e sinto aquele sabor, aquele tempero. Nossa, como é bom. Então essa perspectiva está cada dia mais entranhada na sociedade. O amor rima com prazer. Eu amo o que me dá prazer. E se algo é prazeroso a meus olhos, eu amo. Então quando eu conheço uma jovem nova ali, na flor da idade, com o seu físico todo em dia, e o jovem também, mas o tempo vai passar, e aí eu declaro juras de amor, e vou para um altar, e faço um pacto nupcial. Você promete? Prometo. Você promete que sempre chamará ela de minha princesa? Prometo. E você? Vou chamar ele sempre de meu ursinho pimpão. Pá. Aí não? Aqui não é assim não. Aquela palavra carinhosa que a gente se desenvolve no período de namoro, noivado e casamento. Mas aí vão passar 10 anos. E aí depois de 10 anos, já não é mais aquela palavra tão carinhosa. Já não existe mais o beijo nos lábios, beija-me com tua boca. Como Salomão escreve em Cantares de Salomão. O encanto de Cantares está passando. Esses dias eu tive uma experiência, e nós recebemos uma pessoa lá em Brasília, na Decim Brasília, e não vamos falar o nome por ética, mas essa senhora, ela chegou, e ela ali começou a desabafar e falar da sua vida, do seu casamento.
E eu perguntei quantos anos de casamento. Ela: pastor, estou há 11 anos casada. E como é que vocês estão vivendo hoje? Ele dorme no quarto dele. Ele não deixa nem eu me aproximar mais. E ele fala para mim agora: eu não quero que você faça mais nada para mim, não precisa lavar minha roupa. Estão debaixo do mesmo teto. Mas você não precisa fazer mais nada. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu perguntei para ela o que aconteceu para chegar a esse estado. Ela: pastor, eu hoje estou voltando para Cristo, mas eu estava desviada. E eu dediquei a minha vida a satisfazer os prazeres que agradavam ao meu marido, porque através disso ele falava que me amava. E eu deixei os princípios da palavra. E ele não é cristão. E apóstolo Paulo fala que quando existe esse contexto em que um cônjuge entrega a sua vida para Cristo e o outro não, santifique-o. Santifique-o como? Dando testemunho de Cristo. Porque Cristo é o primeiro em nossas vidas. E se depois disso ele te rejeitar e te abandonar por causa da sua fé, aí sim é uma concessão para o divórcio. Não que Deus goste, você estará livre para se casar de novo. É a concessão dada por Paulo. Mas eu quero focar aqui no movimento da santificação. Sabe o que ela fez? Ela, ao invés de seguir o caminho de Cristo, trazendo Cristo para esse relacionamento, ela preferiu amar mais ao seu marido do que a Cristo. O dia mal chegou na vida dela. Ela foi acometida de uma doença. Se você olha para a irmã, você vê que ela está debilitada. A esposa olhou foto delas há alguns anos atrás, não muitos anos, irmãos. E quando a esposa viu a foto, falou assim: não é possível. Não é a mesma pessoa. De fato, muito diferente. Outrora uma mulher com saúde, com os cabelos compridos, agora o cabelo curto, fazendo tratamento de saúde. E o marido fala para ela assim, ela testemunhou isso para nós, contando. Ele fala assim: você agora para mim não presta mais, porque quando eu casei com você, você era uma mulher bonita. E ela falou isso chorando para nós, e falou assim: pastor, mas eu fiquei doente, eu não escolhi ficar doente. E por causa dessa doença, hoje eu me encontro desse jeito, e ele não me quer mais. Infelizmente, o dia mal chegou. E um passo de extrema importância, de obediência, que é o amor sacrificial, não existe. Porque aonde não tiver Cristo, não vai ter amor sacrificial. O amor vai ser por interesse. O amor vai ser por prazer. Mas sabe como é que Cristo te ama? Mesmo você todo machucado, mesmo você debilitado, mesmo você caído porque pecou, mas a palavra de Deus diz que Ele estende as mãos, e mesmo que venha tropeçar, não ficará prostrado, Ele levanta, e te ergue, e te sustenta nessa caminhada. Ele não te vê como o homem vê. E nessa noite, se você quer viver as bênçãos de Deus, você vai obedecer essa ordenança: amor sacrificial. E o primeiro da fila é Jesus Cristo. Quem ama Jesus Cristo em primeiro lugar em suas vidas? É uma responsabilidade muito grande quando nós levantamos as mãos para declarar isso. O Espírito Santo está presente aqui nesta noite e Ele consegue discernir cada pensamento. Mas Ele também ajuda o quebrantado e aquele que se arrepende. Senhor Jesus, me perdoe, porque eu coloquei
outras coisas e prioridades acima de ti. E eu entrei num caminho de desobediência, mas eu quero lhe obedecer. O amor de Cristo não rima com prazer, o amor de Cristo rima com sacrifício. Então nesta noite, já estamos encerrando, eu quero já convidar o Ministério de Louvor. Vou encerrar um pouco antes, nós vamos ter um momento especial ainda essa noite. Estamos falando de casamento e Jesus na festa. Nesse princípio de obedecer, nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer através do perdão. Vamos obedecer através do amor sacrificial. E vamos obedecer através da fidelidade. Eu não sei como você chegou hoje aqui, mas o nosso Deus, Ele é recíproco. E eu quero lhe dizer que Ele honra os que o honram. E Ele é fiel em todo o tempo. E Ele abençoa aqueles que se colocam em uma posição de fidelidade para com Ele. Talvez o dia mau chegou na sua vida. Talvez chegou uma notícia ruim. Eu não conheço todos que estão aqui hoje, mas talvez possa ter chegado na sua vida um diagnóstico médico. Possa ter alguém aqui que esses dias está preocupado, porque o prognóstico dos médicos não é muito bom. Talvez na sua casa a aliança já foi quebrada. Talvez tenham pessoas aqui nesta noite que o seu casamento está abalado. E não é porque você perdeu a fé em Jesus. Você até crê nele, mas em algum momento deixou de praticar princípios da ordenança da sua palavra. E as consequências estão vindo. Mas Ele tem poder para poder trazer alegria novamente à sua vida. Pastor, eu tenho chorado. Pastor, eu tenho passado noites derramando lágrimas. Eu já não tenho mais prazer na vida. Já conheceu gente assim? Que está perdendo o prazer na vida? Que está precisando ressignificar a sua vida? Mas ressignificar como? Só porque recebeu uma notícia boa que vai ganhar um presente, uma casa nova, um carro novo? Isso daí vai passar. Isso passa. Tem pessoas que ficam alegres por causa das conquistas terrenas. Mas o que Ele tem para nos oferecer é muito maior. O que Ele tem para te oferecer é muito maior. E Ele já deu a maior prova disso, desse amor e dessa entrega, que foi o seu sangue derramado ali na cruz. Quando nós olhamos para esse texto e vemos ali as talhas que eram usadas para um cerimonial de purificação. Aquelas talhas tinham água, mas se transformou em quê? Vinho, que representa o sangue de Cristo. Então nesta noite nós queremos declarar que o sangue do Cordeiro, que purifica todo o pecado, ele traz renovo à sua vida. Ele tem poder de trazer alegria, porque o salmista declarou no Salmo 51: torna-me a trazer alegria da tua salvação. Talvez você está precisando de salvação no seu casamento hoje. Talvez você está precisando de um milagre na sua vida financeira. Talvez você precise de uma intervenção divina no seu seio familiar, nos filhos.
aquele que é poderoso está aqui hoje para realizar milagres. Eu te convido a ficar de pé. Mas é só para quem crê. Nesse contexto foi o começo do ministério de Jesus Cristo. E ao final da leitura que nós fizemos, vai relatar que os que estavam ali passaram a crer. E nós hoje temos isso relatado. E podemos tomar a decisão de entregar nossas vidas a Cristo com verdadeira fé e crer. E você vai poder declarar nessa noite: Senhor Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o Senhor fez naquele tempo, o Senhor também faz hoje de novo aqui neste lugar. O Senhor tem poder para fazer hoje na minha vida. O Senhor tem poder para fazer hoje no meu casamento. O Senhor tem poder para fazer hoje nas minhas finanças. O Senhor tem poder para fazer hoje na minha saúde, nas minhas emoções, em momentos de uma sociedade tão disfuncional e desequilibrada. Ele tem poder para lhe dar o maior presente que o Pai pode dar e quer lhe dar: o Espírito Santo, que traz renovo à sua vida. Tem pessoas que perderam a alegria da salvação. Mas eu louvo a Deus que hoje nós estamos aqui ministrando para um povo salvo, lavado e remido. Então, se em algum momento a tristeza tentou se apoderar do seu coração e da sua mente, se a ansiedade tem tentado tomar conta de ti, nós vamos profetizar sobre a sua vida hoje, orando juntos, que o choro pode durar uma noite, a tempestade pode chegar, mas se nós tivermos o mestre dos mestres, se nós obedecermos a sua palavra e confiarmos nele, ele vai fazer além. Eu não sei se você está precisando viver um milagre hoje. Qual é a sua necessidade hoje? Mas eu quero convidar. Vamos fazer uma oração específica para você que hoje está precisando de uma intervenção divina em alguma área da sua vida. Vem aqui à frente. Pastor Fábio, nos permite? Nós vamos pedir para os pastores, obreiros, colocar azeite em suas mãos. E nós vamos orar e clamar por misericórdia. Aquele que tem todo o poder pode vir aqui da frente. Eu creio que o Deus de milagres está presente aqui nesta noite. E não há nada impossível para Ele. Enquanto o louvor está ministrando a igreja, esteja orando. Os irmãos que virão para receber imposições em mãos, se posicione aqui. Nesta noite, o Espírito Santo está presente aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus poderoso, nesta noite nós queremos glorificar o teu santo nome e render graças a ti, o Senhor que vive e reina para todo sempre, o Senhor que tem o controle da história da humanidade e tem o controle da história de cada um que aqui está. Nada foge ao controle das tuas mãos. O Senhor que não está com os ouvidos tapados, para que não possa ouvir o clamor dos teus filhos, e que não possa estender as suas mãos para abençoar.
Tu és o Pai bom em todo tempo, ó Deus eterno. A tua palavra nos ensina que qual pai que o filho lhe pedindo pão lhe daria pedra, ou lhe pedindo leite lhe daria escorpião de serpente. Se nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, nós que somos limitados, quanto mais o Senhor não nos daria as melhores coisas. Por isso nesta noite nós clamamos por misericórdia, ó Deus poderoso, mesmo nas nossas limitações e falhas. Ó Pai amado, nós entendemos que o dia da crise pode chegar, o dia mau pode chegar, Senhor, mas no dia da ira, nós falamos como o profeta declarou: lembra-te da tua misericórdia, seja a tua graça sobre cada vida aqui nesta noite. Ó Pai amado, seja o teu poder sobrenatural, renova a esperança, venha com o teu poder, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família, sobre esse casamento. Fortifica essa aliança, em nome do Senhor Jesus. Seja fortificada essa aliança com a presença do Espírito Santo. Senhor e Deus, torne a trazer a alegria da salvação. Pai amado, quantas pessoas já estão perdendo a motivação da vida, quantos já perderam a alegria da salvação, porque pautaram a sua vida nos prazeres desta terra. Mas nesta noite nós queremos declarar: ó Deus poderoso, derramar a tua presença sobre cada vida, para que sejam cheios da tua presença e sintam o renovo e a alegria da tua salvação, Pai amado. Ó Pai, porque recebemos o teu perdão, ó Deus poderoso, a ti nós entregamos, Pai, cada vida aqui presente nesta noite. Ó Deus, e apresentamos cada causa. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus que cura. Não há nada impossível para ti, ó Pai eterno. O Senhor cura o câncer nesta noite, o Senhor cura as doenças crônicas nessa noite. A ciência pode dizer não, mas se o Senhor disser sim, sim eu quero, seja curado. Assim seja sobre as vidas que se entregam a ti e creem na tua palavra. O Senhor cura as emoções. Nós clamamos, ó Pai, Espírito Santo, vem intervir nas emoções da tua igreja, dos teus filhos, ó Pai, que muitas vezes a ansiedade tem tomado conta. Mas em nome de Jesus Cristo, nós queremos profetizar paz, equilíbrio em cada mente, em cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, no nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos, nós clamamos e nós já queremos agradecer ao Pai eterno. Pai, nós já te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu milagre, pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. No lugar da morte, vida, meu